Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco no ar com vocês, trazendo informações, como sempre, e orientações para que todos possam ter uma relação de trabalho melhor. No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre férias, sobre danos morais e o resultado da campanha salarial, que a gente já começa por aí, que eu tenho certeza que vocês devem estar ansiosos por saber a resposta e que não mudou da última semana. A resposta é a mesma. Nós enviamos ao sindicato patronal a contraproposta, recusando a que eles tinham feito para a gente, onde o piso do auxiliar ainda fica muito aquém do piso do Estado e o dos demais profissionais ainda está muito ruim. Foi uma proposta em que não chegou nem a 10% de aumento para os trabalhadores da categoria. Então nós rejeitamos a proposta feita pelo sindicato patronal e dali para cá nenhum contato da diretoria do sindicato patronal foi feita com o sindicato dos trabalhadores. Então nós já estamos aguardando, já quase 2 semanas para que eles se manifestem e nada. Então já vai para 2 semanas a última comunicação que nós fizemos e eles não se manifestam. Quando nós estivermos na porta da FEVEST com o nosso carro de som, com os panfletos distribuindo para que a sociedade saiba como é o nosso setor, quando estivermos com faixa denunciando o setor do vestuário de Nova Friburgo, que é a capital da exploração na realidade, quando a gente estiver fazendo o nosso trabalho, aí vão reclamar conosco. Aí vão estar dizendo que a gente é intransigente, que a gente quer acabar com as empresas, que a gente quer prejudicar vocês, quando na realidade não é isso. Nós queremos que a relação de trabalho possa ser de mão dupla, seja bom para o empregado e seja bom para a empresa. E neste momento as empresas, os empresários na realidade que negociam conosco só estão vendo o lado das empresas, esquecendo que o trabalhador precisa ter seu salário reajustado. E do jeito que as coisas estão andando, quando nós estivermos na porta da feira, vão ficar dando o maior ataque. Mas é para isso que está caminhando. E aí vão querer dizer que a gente é que é culpado, quando na realidade a gente só está reagindo a uma inércia do sindicato patronal. Enquanto vocês não tomarem uma atitude, e isso eu já avisei no último programa e repito mais uma vez, se até a abertura da FEVEST nós não estivermos com esse documento assinado, nós não só estaremos na porta da FEVEST no dia da abertura, como em todos os dias da semana, enquanto a feira estiver existindo, denunciando tudo o que acontece aqui em nossa cidade. Tudo. Os processos de danos morais, que são um atrás do outro que nós temos tendo êxito na justiça, são as mazelas dos salários baixos, são aquelas situações vexatórias a quais vários trabalhadores são submetidos em determinadas empresas. E aí vocês vão, poxa, mas você vai mostrar o lado ruim. Tem muita coisa boa na cidade. Tem muita coisa boa. E a coisa boa vocês já mostram o tempo inteiro. Nós estamos aqui para mostrar o que é ruim, o que é errado, para que se corrijam. E começando já pelo que é ruim, que é errado, para que haja uma correção, vou passar aqui o esclarecimento, deixando já a campanha salarial de lado, já que não teve nenhum avanço, e só aguardando para que a gente vá para ver se nós vamos tomar uma atitude ou não na feira, que já está tudo preparado. Se tiver acordo assinado, não vai haver essa necessidade. E se não tivermos o acordo assinado, nós estaremos na feira, sim, fazendo a denúncia de tudo o que acontece no setor do vestuário de Nova Friburgo.
Então, a sociedade inteira do nosso país que estiver presente, não só do país, que às vezes vem muitos compradores estrangeiros também, vão estar cientes do que acontece aqui em Nova Friburgo, na capital da moda íntima. É tão propagada a qualidade dos nossos produtos e realmente isso deve ser propagado. Vem pelos 4 cantos anunciando a capital da moda íntima e nós vamos anunciar a capital da exploração. Vamos mostrar como são tratados esses trabalhadores por diversas empresas dessa cidade e a negligência do sindicato patronal em agilizar para resolver a questão da campanha salarial, da convenção coletiva de trabalho, que depende de 2 para assinar. Não depende só da gente, não depende da gente querer se o sindicato patronal também não quiser. Até hoje nós estamos no dia 14 de junho, e até hoje não tivemos uma única rodada de negociação com o sindicato patronal. Nem uma. Então, para vocês verem que é apenas negligência. Aí vão dizer, mas nós estivemos aí no sindicato. Estiveram aqui no dia 13 de maio, que nós convidamos para que tivesse, mas veio o advogado do sindicato patronal apenas para dizer, não temos proposta para vocês e acabou. Foi apenas isso. Então, eu não considero aquilo como uma negociação. Então, nós não tivemos nenhuma negociação até o dia de hoje. Então, passando a bola para o próximo ponto, é um problema seríssimo que aconteceu na nossa categoria. E eu vou começar do início em relação a férias para que vocês entendam. Férias, está no artigo 130 da CLT. Todos os trabalhadores, ao completarem 12 meses de trabalho numa empresa, ele tem direito a férias. 30 dias antes de lhe ser concedida essas férias, a empresa tem que lhe comunicar. Tem que dar um aviso, uma notificação de que dali a 30 dias ele vai estar de férias para que ele possa se programar junto com a sua família o que ele quer fazer no seu momento de férias. E o pagamento dessas férias tem que ser realizado, conforme o artigo 135 da CLT, até 2 dias antes do início das férias desse trabalhador. Por que eu estou falando toda essa situação para vocês? Porque tivemos aqui uma rescisão do qual uma trabalhadora ela questionou umas férias que ela deveria receber em dobro desde 2013, que ela não tirava férias. E aí nós solicitamos à empresa o recibo dessas férias, já que a contabilidade alegava que sim, já havia concedido aquelas férias a essa empregada. E pasmem vocês que quando chegou o recibo de férias, esse recibo está falsificado. Falsificaram a assinatura dessa trabalhadora, como se ela tivesse tirado aquelas férias e recebido tudo dentro do prazo. Só que qualquer leigo consegue identificar que aquela assinatura que está naquele documento não é desta trabalhadora. E isso é crime. Falsificar a assinatura é crime. Está no artigo 297 do Código Penal. É crime. O que a empresa fez, seja lá quem foi dentro da empresa ou do escritório de contabilidade, cometeu um crime. Isso nós estamos denunciando a delegacia municipal, aqui a delegacia regional. A gente vai estar fazendo um BO, encaminhando essa denúncia ao Ministério Público, porque isso não pode estar acontecendo. Trabalhador tem o direito de tirar suas férias. Completou 12 meses de trabalho. A empresa tem até 11 meses para fazer essa concessão. O período que a empresa não concedeu, chegou a passar para o outro, a empresa tem que pagar em dobro. Se venceu 2 férias, a empresa não concedeu férias para aquele empregado, tem que pagar em dobro. E falsificar um documento para não conceder essas férias é inconcebível, é crime. E nós repudiamos veementemente a atitude dessa empresa ou do escritório de contabilidade. Alguém vai ter que se explicar. Isso não é pra gente, isso vai ser pra justiça, porque eu já encaminhei essa menina ao departamento jurídico para que sejam tomadas todas as providências e feitas todas as denúncias a todos os órgãos possíveis, porque isso não pode acontecer. Daqui a pouco tem empresa falsificando contra-cheque, dizendo que pagou empregado sem pagar.
já falsificando o recibo de férias, sem pagar as férias, o absurdo, o cúmulo do absurdo que foi. Eu não sei se isso já tinha sido assinado há muito tempo ou foi só agora porque a garota reclamou e a gente exigiu o documento para comprovar se de fato ela teria direito a essas férias ou não, porque ela estava questionando e a empresa alegando que tinha pago. Mas o cúmulo do absurdo de falsificar a assinatura não vai ficar impune. Só quis falar isso no nosso programa porque tem acontecido muita mazela no nosso setor e que tem deixado a gente indignado. Tem deixado a gente estarrecido quando qualquer trabalhador chega aqui com determinada denúncia e a gente comprova o que ele está falando. Falsificar a assinatura, jogar peça no rosto de trabalhador, colocar trabalhador de castigo com o rosto virado para a parede. Então, são uma série de situações que acabam fazendo com que esses trabalhadores eles sejam assediados moralmente, eles sofram dia após dia dentro de uma empresa, sem conseguir às vezes um amparo, sem conseguir às vezes um respaldo por medo. Então eu quero dizer para todos vocês trabalhadores hoje, né, se você trabalha numa empresa, qualquer situação que aconteça anormal, você anota num diário, compra um caderninho e faça um diário. Tudo que acontecer, tudo que acontecer na sua vida que for anormal. Dia que o chefe gritar com você, você anota o dia, o horário, o que foi que aconteceu, as palavras que ele usou com você, mesmo se forem palavrões. Mesmo se forem palavrões, você anota no caderninho. Falou isso, coloca. E coloca as pessoas que estavam presentes, o nome das pessoas que estavam presentes naquele momento. Vá fazendo tudo isso e depois vocês entrem em contato com o sindicato, a gente vai estar te encaminhando para o departamento jurídico e você aciona a justiça. Porque igual a essa menina, essa foi em relação a férias. Mas tem uma outra empresa que já houveram 3 condenações por danos morais e ela não aprende. Então tem aqui uma sentença na qual a empresa foi condenada a pagar 40 salários mínimos de danos morais para a trabalhadora. Então, quando a gente fala para que vocês, empresários, tomem cuidado, respeitem a legislação, respeitem os seus empregados, por causa disso. Quando a gente fala para vocês, trabalhador não é mera peça de reposição. Seus trabalhadores são seres humanos com vontade própria, com necessidades específicas, que não é como a máquina que botou óleo lá durante o dia e ela vai trabalhando até de você pegar, descartar, jogar fora. Às vezes nem isso, a máquina você trata melhor, você contrata um mecânico para que ele vá trocando as peças, né, mas vai mantendo aquela máquina ali até ela não conseguir mais trabalhar. O trabalhador, quando ele começa a adoecer e levar atestado, você simplesmente dispensa, demite. Ou então começa a cometer o assédio moral para que esse trabalhador, não aguentando mais, ele peça a demissão da sua empresa. Então vocês fiquem atentos quando a gente fala isso, que a gente não quer o mal de ninguém. Nós aqui do sindicato não queremos, em hipótese alguma, empresas fechando, demitindo os trabalhadores. Não é isso. Mas nós queremos que a relação de trabalho possa ser harmoniosa, possa ser bom para o trabalhador e possa ser bom para a empresa. Porque a relação de trabalho ela é uma engrenagem, um precisa do outro. O trabalhador precisa do seu salário, sim, ele precisa sobreviver com dignidade. Mas a empresa depende desse trabalhador para que ela também sobreviva, para que ela também exista. Se não tiver o trabalhador ali na máquina produzindo, não há empresa nenhuma para que ela possa administrar. Então tem que haver essa troca. E quando eu vejo esses desrespeitos que vem acontecendo no nosso setor, me deixa cada vez com mais gana, com mais ódio e com vontade de brigar contra vocês, empresários, porque isso aqui é inadmissível. Como que você pega um recibo de férias de um trabalhador e assina por ele como se tivesse pago? Isso é roubo.
Isso é roubo. Além da falsificação, né, do documento, além de você estar cometendo um crime ao falsificar o documento, é um roubo, porque você está tirando um valor, um dinheiro da mão do trabalhador que é de direito seu, que ele conquistou pelo tempo em que ele esteve trabalhando na sua empresa. Quando a gente vê outra empresa que comete o crime de assédio moral, 1, 2, 3, a condenação cada vez foi aumentando em cada processo, o juiz foi se aborrecendo, dando uma condenação maior e ela não vai aprendendo, ela continua humilhando os seus empregados, tratando a todos como se eles fossem, sei lá, eu não sei nem descrever a palavra certa, né, como essa empresária trata, porque tem uma trabalhadora que trouxe a foto que na sala dela de reuniões estava escrito sala de guerra. Era o cartaz que ficava na porta do escritório dessa empresária para que o trabalhador já temesse na hora que ele fosse chamado ali, já chegasse acuado. Isso não pode acontecer, gente, não pode. Precisa ter o respeito mútuo. Trabalhador tem que respeitar os seus colegas de trabalho, tem que respeitar o seu chefe, tem que respeitar o dono da empresa e vice-versa. Tem que haver o respeito mútuo. Se há alguma coisa que está incomodando, o trabalhador fez algo de errado, cabe ao responsável, ao chefe ou ao dono da empresa, chamar esse trabalhador no escritório e mostrar para ele onde foi que ele errou. Fulano, ó, você errou aqui, aqui assim, não pode ser dessa forma, eu quero dessa e daquela. Esse é o poder de direção da empresa, de direcionar o trabalho do seu empregado para que tenha maior eficiência na execução das suas tarefas. Agora, não humilhá-lo. Não gritar com ele diante de todos os seus colegas, não ficar fazendo com que ele fique avexado, que ele fique se sentindo, sabe, como um nada. Que a pessoa, quando ela sofre assédio moral, é isso, você vai criando situações na qual cada vez mais ela vai ficando acanhada e se retraindo com medo, achando que tudo que ela faz está errado. Então isso tem que acabar. No nosso setor isso vai ter que acabar. A gente está fazendo todas as denúncias possíveis a todos os órgãos, estamos acionando o judiciário sim. O doutor Derli Mauro, que é o juiz aqui do trabalho, titular aqui da Vara do Trabalho de Nova Friburgo, foi quem deu essa última sentença. Então parabéns ao juiz, que ele deu aqui os 40 salários mínimos de indenização de danos morais para essa trabalhadora. Então ele está reconhecendo que no setor há muita situação em que as empresas estão de fato desrespeitando os trabalhadores e que tem que ser dada uma punição para que eles tenham uma situação pedagógica, para que de fato eles sintam que precisam mudar de situação, mudar de postura. Não adianta dar uma condenaçãozinha aí de 4, 5 mil reais que não faz nem cosquinha. Como teve empresário que disse, 4, 5 mil reais eu estou gastando de cerveja num boteco aí. Então pode pagar muito bem, porque isso aí para eles não vai ter ação pedagógica nenhuma. O que precisa é obrigá-los a pagar uma indenização que de fato eles sintam no bolso e repensem a sua postura. Errei, preciso me corrigir e senão eu vou ter que, desembolsar uma grana violenta de novo. E é isso que eu espero de vocês empresários que ainda estão agindo dessa forma. Vocês entendam que a gente não está aqui de brincadeira, nosso departamento jurídico é muito atuante e a gente não vai deixar passar em branco nenhuma dessas situações. Quer seja documentos falsificados, quer seja assédio moral, a gente vai estar batendo e muito sobre vocês. Então vocês se corrijam quem tiver errado antes que vocês também sejam penalizados. Porque cada ação tem uma reação e tem consequências. Se vocês estiverem agindo errado, depois vocês arquem com todas as consequências que vocês vão receber. Mas estamos chegando ao nosso intervalo e a gente volta já já. Vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.
Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura... Voltando, programa Vestuário em Foco. E agora, no segundo bloco, com o meu companheiro Edil Nunes. Olá, Edil. Oi, Luzia. Cheguei um pouco atrasada. É o trânsito, é um monte de coisa que aconteceu aí, mas já estamos aí. Importa que nós estamos aqui. E como foi falado no primeiro bloco, eu espero que vocês, empresários, acordem enquanto há tempo. E no final desse programa, vocês vão assistir um vídeo com uma psicóloga mostrando as consequências que os danos morais, que o assédio moral causa sobre os trabalhadores. Mas isso vai ser no final. Nesse momento, nós vamos conversar um pouco, Edil, sobre a contribuição sindical, que tem vários projetos, não é um, nem dois, nem é três, são vários, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no Congresso e mais 3 no Senado, para que haja uma fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre a utilização desses recursos, do imposto sindical, que nós não somos contra. Nós não somos contra que haja até uma fiscalização para que não haja gastos abusivos. Nós somos contra que haja uma fiscalização somente nas verbas utilizadas pelos trabalhadores, porque todos esses projetos, com exceção de um, coloca a fiscalização do Tribunal de Contas, da utilização desses recursos, somente sobre os sindicatos, federações e confederações de trabalhadores. Isso é tá tão claro como qualquer, que é uma política de tentar engessar os sindicatos, de tentar de todas as formas dificultar o trabalho dos sindicatos em se organizar, em ter situações que ele possa lutar contra as mazelas que vêm acontecendo, não só contra os empresários, mas politicamente também. Então, a gente tem que deixar claro para você, principalmente os trabalhadores e para o empresariado também. O imposto sindical, aquele imposto que a Luzia está falando, é aquele que se desconta de você uma vez por ano, Isso. Aquele que é trabalhado. Parte desse dinheiro vem para o Sindicato dos Trabalhadores, parte vai para a Confederação, para a Federação, para as centrais sindicais e também para o Ministério do Trabalho, para depois não vai gastar esse dinheiro dia que vai passar o sindicato. Parte vem para o sindicato. E essa verba já é uma verba carimbada, teoricamente ela é uma verba carimbada. Por quê? Essa verba, eu faço a parte administrativa aqui junto com você, sabe muito bem o seguinte, o imposto sindical ele só pode ser utilizado para determinadas demandas, ele não pode ser utilizado de qualquer jeito. Aqui no Sindicato dos Trabalhadores de Vestuário, aí você quiser vir aqui, a gente tem a nossa contabilidade aberta, já é feito assim, a gente tem o imposto sindical, 2 contas, uma só para o imposto sindical, uma que entra só o dinheiro do imposto sindical, e esse dinheiro ele é aplicado de acordo com determina a lei. E também tem aqui Conselho Fiscal, que é um órgão interno do sindicato, que é um Conselho Fiscal, são trabalhadores eleitos
né, junto com a eleição de diretoria para fiscalizar as contas do sindicato. Temos a Assembleia de Prestação de Conta, que acontece uma vez por ano aqui, geralmente no mês de novembro a gente convoca a nossa Assembleia de Prestação de Conta, aberta a todos os trabalhadores. E aqui tem um detalhe, porque às vezes quem vota na Assembleia são os associados. Mas a gente, de forma democrática, abre a todos os trabalhadores que queiram vir participar, queiram questionar. Obviamente, na hora do voto, quem tem que votar são os associados, mas para apresentar as contas, mostrar onde está sendo utilizado. Então, um exemplo, nós temos nossa colônia de férias em Tamoios, a gente utiliza a verba ali para manutenção da colônia, a nossa clínica médica, que é o departamento médico, né, o departamento médico do sindicato, o departamento jurídico do sindicato, que tem a doutora Priscila, mas os advogados, as nossas festas, no final do ano, né, a gente faz uma festa de sócio aniversariante, nós fazemos uma festa de comemoração no final do ano. Essas verbas são verbas carimbadas, nós não podemos utilizar de qualquer jeito. Esses projetos, existe uma prática, e depois nós vamos conversar sobre isso, é uma proposta do atual governo interino, golpista, né, que está aí, esse é um governo interino, golpista do Michel Temer, de enfraquecer o movimento sindical. Ele vem e faz com que eles tentam tirar os direitos dos sindicatos, pressionar os sindicatos, engessar os sindicatos, e tem um outro detalhe por trás disso aí. Cadê os sindicatos patronais que não estão dentro do projeto? Como tem um sindicato dos trabalhadores, tem um sindicato do patrão, Luzia. E o sindicato do patrão não está no projeto. Eu dou um exemplo para você agora concreto. Teve as manifestações aí do impeachment contra o governo Dilma. A gente não defende aqui o governo Dilma, né, claramente, claro, porque teve muito erro no governo Dilma, mas agora nós somos contra o golpe. Isso está claro que foi um golpe. Então, o que aconteceu? Você via na televisão, na mídia, a Firjan, que é um sindicato patronal, a Federação das Indústrias de São Paulo, que recebe dinheiro do imposto sindical. A Firjan recebe dinheiro do imposto sindical. A Firjan patrocinou, né, aqueles patos grandes, aqueles atos. Teve em todos os jornais de grande circulação do Brasil, 2 páginas contra o impeachment. Se são nós, trabalhadores, que fazemos uma página inteira do jornal Globo, assinando o Sindicato Trabalhadores Vestuário contra o impeachment, nós já tínhamos uma intervenção aqui do Ministério Público. Não é verdade? Não, o descalabro é gritante, a questão dessa separação, né? O foco político é a mobilização dos trabalhadores, é não deixar condições para que os trabalhadores possam estar organizados e aí na luta, no dia a dia, para que tenham uma condição de vida melhor. É enfraquecimento dos trabalhadores, é isso que eles querem. Junto com isso, vem uma série de projetos. Aí vocês lembram, quando a gente diz que é contra o golpe, é porque foi golpe mesmo. Agora, contra a Dilma, a gente tem uma série de situações. Logo no início, né, do segundo mandato dela, quando ela encaminhou as medidas provisórias 664, 665, né, de 2015, nós batemos muito. Nossa federação, nossa confederação foi brigar porque isso trazia prejuízo aos trabalhadores. Não importa o governo que está lá, está trazendo prejuízo aos trabalhadores, a gente vai para a luta, a gente vai para a briga, vai tentar mudar, vai tentar alterar. E quem naquele momento estava no Congresso fazendo todo o emaranhado, né, toda a discussão, o alinhavo político para que essas medidas provisórias passassem, foi o Michel Temer. E hoje, depois que ele assumiu, né, a presidência interinamente, já tem 50 e poucos projetos na boca para entrar em discussão para prejudicar os trabalhadores. Aí eu vi no Jornal Nacional, foi sexta ou sábado, se eu não me engano, da semana passada, ele em reunião com as centrais sindicais dizendo que ele não vai mexer no direito dos trabalhadores. Não vai mexer como? Se já está lá os 50 e tantos projetos lá para serem discutidos e votados. Você tem ideia, Luzia? Por exemplo, são 56 projetos. Isso é importante para nós, trabalhadores, termos uma visão. São projetos que mexem com o seu 13º, mexem com as suas férias, mexem com a licença maternidade, licença paternidade. São projetos que mexem com o negociado valer sobre o legislado, ou seja, rasgar a CLT, a consolidação da lei do trabalho, né? Tem uma lei básica, como nós temos uma Constituição, tem a CLT, legislar. Nós temos um sindicato que luta
em favor dos interesses dos trabalhadores. Mas se o sindicato for aliado ao patronal, ele pode assinar algumas convenções que prejudicam os trabalhadores, como nós já tivemos aqui. Em Friburgo mesmo tem um sindicato que o ex-diretor assinou uma convenção que de 2 anos e que o trabalhador não ia ter reajuste nesses 2 anos, só ia ter reajuste em 2 anos. A inflação de 2 anos ela não foi jogada no lixo. Então, isso tudo por aí ia valer sobre legislado. Não adiantava entrar na justiça, brigar, porque estava valendo. Então, esse é outro projeto. O Michel Temer, como ministro da Dilma naquele momento, ele foi para o Congresso defender esses interesses contra os trabalhadores. As centrais se reuniram agora com o Michel, né, com o presidente interino, eu sempre falo golpista. Esse presidente, ele disse que não ia tirar direitos dos trabalhadores, mas tanto no jornal Globo, logo depois, você viu que o Globo já vinha dizendo assim, está na hora de flexibilizar as leis do trabalho. Essa palavra chega a causa arrepio. Quando fala que tem que flexibilizar as leis do trabalho, a lei trabalhista, é sempre contra o trabalhador, nunca flexibilizar de falar assim, garantir os direitos, não, é sempre contra, isso é muito preocupante. Não inventam nada para ajudar, só para atrapalhar. Cada vez que eles convocam, né, uma discussão na Câmara, vai para o Senado, qualquer projeto que encaminham, dizendo que é para mexer com os trabalhadores, é para prejudicar com a classe. Não colocam nenhum projeto para poder facilitar. Tem vários projetos lá que são bons, que a gente gostaria de ver aprovado, que nem se fala. Tem um projeto para que a mãe possa acompanhar o filho por 30 dias em caso de internação sem perder no seu salário, que a Previdência cubra isso, né? Tem um projeto para que a creche seja para todas as crianças, independentemente do número de trabalhadores na empresa, que as empresas sejam obrigadas a custear a creche para criança até 6 anos de idade. Também não foi aprovado, nem se discute esse assunto. Tem uma série de outras situações que para a gente é interessante a discussão, mas que eles esquecem. Jogam para o canto e só buscam aqueles que são para prejudicar a gente. E neste momento é o pior momento para todos nós, porque a Câmara dos Deputados só está abarrotada de deputados que são do lado dos empresários e evangélicos que estão dando cobertura também para muitos desses empresários. Então a gente está com uma minoria de deputados lá do nosso lado e a gente vê com muita tristeza, com muita ansiedade, com muita insegurança qualquer projeto desse de repente chegar lá e acabar passando. Então, e esse é um detalhe que eu venho falando, até porque a gente já está próximo às eleições, um bocado desses sem vergonha, safados que estão lá hoje, vão bater aqui na porta de vocês pedindo voto. E aí a gente tem que ter muito, mas muito cuidado em quem a gente vai votar, não vender o seu voto nunca, porque essas pessoas que estão lá hoje é que estão votando, né, estão prejudicando vocês com essa carta aberta, carta em branco que foi dada a eles na hora que você vota. A gente pode generalizar que nós temos alguns deputados que estão... Temos alguns, mas temos uma boa cambada lá que não vale nada. Mas o que temos são poucos. São muito poucos, a gente tem acompanhado o trabalho deles. Inclusive o nosso deputado ele tem defendido a gente. Dessa minoria que está lá se arrancando couro para tentar defender a classe trabalhadora, defender os projetos que são em benefício da sociedade, mas com muita dificuldade, justamente por causa da maioria esmagadora lá representando os empresários. É verdade. Então fica ligado, daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre essas questões, trazendo a você informações e principalmente você vê aí essa situação do Eduardo Cunha mesmo, né, que já era para ter sido afastado, não é por quê? Por causa dessas armações que vem desde o Michel Temer até o Eduardo Cunha. É isso aí. Pois é, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então você já pode deixar suas considerações finais, Edil? Eu queria agradecer, pedir desculpa aí pelo atraso, mas Deus sabe todas as coisas e a gente espera estar contigo aqui no próximo programa. Bom, e eu agradeço a todos vocês pela frequente participação, pelas denúncias que a gente vem recebendo, pelas solicitações de pauta, pelas solicitações de divulgação de determinado assunto. Mesmo que a gente já tenha falado, vocês pedem para repetir, a gente repete quantas vezes forem necessárias para que o maior grupo de pessoas entendam o que a gente está falando. Então eu agradeço muito a cada um de vocês que participam e nos ajudam a fazer esse programa. E desejo a todos uma excelente semana de trabalho. Ao seu Roosevelt, que chegou aqui hoje quase congelando, mas chegou para trazer o jornal para a gente poder estar informado, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. E não desliguem,
Fiquem assistindo ainda, porque vamos estar colocando um vídeo no qual a gente estará conversando com uma psicóloga, onde ela estará dizendo a todos vocês as consequências do assédio moral sobre as pessoas. Então, acompanhe o restante do programa. Nós vamos receber a nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Pamela, muito boa noite. Boa noite a todos. Vamos enfrentar um tema sério, mas sim, um tema que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Assédio moral. Quando eu ouço essa palavra, eu mais ou menos entendo o que ela significa, mas nunca ninguém sentou comigo assim e disse assim, deixa eu te explicar. Tá. O que significa assédio moral? Assédio moral é o terror psicológico. É uma tortura emocional em que o indivíduo faz com o outro de uma forma velada. Porque quando a gente pensa... Sutil. Isso, por exemplo, quando a gente pensa no assédio sexual, é algo físico, certo? Palpável. O assédio moral, ele é muitas vezes invisível, são aquelas reincidentes, os reincidentes movimentos de desrespeito, de humilhação, de ridicularização do outro, que pode acontecer no trabalho, que pode acontecer em casa, que pode acontecer em qualquer lugar, desde que seja de um indivíduo com o outro. Eu pensei que era só no trabalho. Não só no trabalho. Assédio moral em casa, como é que é? Imagina um pai, por exemplo, que todo dia fala para esse filho, nossa, moleque, você não faz nada direito. Ah, só podia ser esse menino. Ou então fala baixinho perto dele, nossa, mas você é desorganizado. Nossa, mas você não serve para nada. Então imagina isso repetitivamente. Eu imagino isso repetitivamente, imagino assim o estrago que deve fazer ao longo da vida. Mas antes de aprofundarmos ainda mais a nossa conversa sobre assédio moral, a gente vai entender um pouco mais dessa realidade que tem sido cada dia mais frequente. Vamos lá. Você é vítima de assédio moral ou sexual? Sempre a gente é, né? Infelizmente. Sim, conheço amigas que já passaram por isso, foi realmente desagradável, né? Tiveram que muitas vezes pedir a conta, ir embora. Eu só acho que quem faz isso não tem caráter mesmo, e eu já passei por isso. Esse é o assédio moral, é uma violência, uma agressão no meio ambiente de trabalho. Já o assédio sexual, ele tem uma diferença, que é o seguinte, ele é uma violência, mas ele é tipicamente uma violência buscando a conjunção carnal, buscando a relação sexual do chefe para com a subordinada. Aqui no Brasil, 36% dos trabalhadores já relataram ter sido vítimas de algum tipo de assédio. Não, ia desde sabotagem do teu trabalho, de você fazer um trabalho e a pessoa sabotar, ir lá e desfazer tudo que você fez, até chantagem mesmo. Aí foi aonde que ele pegou e falou essas barbaridades pra mim. Mas foi coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Ai, você tá muito magra, você tá gorda, você é branquela, você é morena, você é loira, entendeu? Eu acho que tudo isso é um conjunto do assédio envolvendo, porque mexe muito com o nosso psicológico. Na sua maioria, a agressão é contra a mulher, no caso de assédio sexual, contra o negro, contra pessoas obesas, contra pessoas de baixa renda, contra pessoas de qualificação menor no assédio moral. Quando o assunto é assédio sexual, em 97% dos casos, as vítimas são mulheres. Eu estava no meu trabalho, o cara ficava em cima, eu não queria, e sempre ele estava ou lá, ou no ponto de ônibus, ou ele me seguia. Sim, se você sair comigo, você tem uma promoção, senão... O que gera, geralmente, o assédio é o abuso de poder, é a extrapolação do poder de comando. Acho que você tem que avisar as pessoas, elas têm que ficar conscientes naquele ambiente que tem um louco ali. Eu acho que as mulheres têm que ver mais o lado dela e ver que a gente tem que trabalhar, mas tem que ser respeitável. No decorrer dessa situação, outros colegas presenciam aquilo. Então é necessário que ela se cerque de um processo de solidariedade, de amigos, de pessoas que possam testemunhar para ela depois. Cada vez mais está ficando claro a questão de assédio, assédio moral, assédio sexual.
mas em geral sempre tem uma pessoa que manda, sempre tem uma pessoa que tem um poder a mais. Isso, é uma questão hierárquica, por isso que é muito frequente no trabalho. Acho importante também lembrar que isso pode acontecer não só com essas vítimas mais frágeis, né, mais inseguras, mas também isso pode acontecer no trabalho quando você, vamos pensar quem está nos assistindo, é um bom profissional, né, então é uma pessoa que de alguma forma pode ameaçar essa chefia, né, pode ameaçar quem está acima. Então esse chefe ele pode ir fazendo alguns movimentos para fragilizar, né? Minando o terreno. Isso, para desestabilizar você, né? Com a intenção do quê? De que você vá desistindo de estar ali. Porque o trabalho, Dalcides, é um lugar que a gente tem que estar feliz, né? A gente passa um terço do nosso dia no trabalho, pelo menos. Então a gente tem que estar feliz, tem que estar gostoso. Quando começa a pesar esse clima, a gente vai ficando estressado. Então o excesso, né, esse assédio moral, ele pode causar patologias sérias, como depressão, como transtornos de ansiedade, como doenças, enfim, gástricas. Tem um perfil, por exemplo, fulano de tal é propenso assim a sofrer assédio moral. Tem um jeito de ser que facilita isso? Como a gente vai pensar normalmente o assediador como alguém com caráter perverso, então uma vítima, né, uma presa fácil é aquele indivíduo mais inseguro, mais vulnerável. Por quê? Porque o assediador ele começa a fazer algumas colocações e ele percebe que essa vítima de alguma forma abraça isso. Então acaba sendo uma dupla. Diante e uma dupla. Acaba abraçando essa proposta. Então ele consegue acessá-la, né? Porque de repente, se você tem uma autoestima mais fortalecida, se você acredita no teu trabalho, se você acredita em você, se você está mais firme, mesmo que essa pessoa tente assediar, não chega muitas vezes, né? Agora, também como eu falei, às vezes a pessoa é um bom profissional e ele acaba sendo vítima do assédio. Me falaram esses dias que pode ser também o inverso, assim, seria o outro lado da medalha, o chefe sofrer assédio moral. Isso, ascendente, a gente tem, né? Sim, a gente tem um ascendente também. O que acontece? Muitas vezes um grupo de funcionários começam a fazer um movimento de assediar este chefe. Então, por exemplo, o chefe chega, ninguém olha para ele, né? O chefe está ali, todo mundo faz careta, todo mundo vai almoçar e não chama. Então, são movimentos, né, parecidos, só que já vão sinalizando. Isso. E o chefe começa a sofrer, né? Um ser humano de uma forma precisa desses funcionários. Então eu sempre digo, né, tanto o chefe que assedia quanto o grupo que faz isso prejudica a empresa, né, porque a empresa precisa desses colaboradores todos bem ali integradinhos. Pamela, a gente viu ali na matéria várias mulheres falando. Sim. Mulher é uma presa mais fácil nesse sentido? Olha, então, acho que é muito interessante lembrar que a mulher, ela tem uma... Como ela é autorizada, né, socialmente para acessar as emoções, por ser mais sensível, né? De repente você vê uma mulher chorando, é muito mais fácil uma mulher chorando no banheiro com a amiga, falando, ai, meu chefe fez isso, ai, o colega fez aquilo, do que um homem. Certo. Então, muitas vezes o homem, ele sofre esse assédio e ele fica quietinho, né? Fica velado. Muito importante que o Aparecido fala a respeito da solidariedade. Então, se você está sofrendo isso no trabalho, por exemplo, tenta estar o tempo inteiro próximo dos seus amigos, né? Unindo testemunhas, evita de ficar com o chefe numa sala, né? Para não facilitar esse ambiente, para que essas ridicularizações, essas humilhações, esse desrespeito aconteça para você. Eu queria voltar um pouquinho naquela tecla assédio sexual, assédio moral em casa. Porque para mim esse conceito é novo. Tá. Toda vez que eu ouvia a expressão assédio moral, eu sempre, automaticamente, meu pensamento... Trabalho. Sim. O chefe, e em geral era sempre assim, o chefe exercendo o seu poder. Exatamente. Mas em casa, me explica um pouquinho mais. Bom, quem está nos assistindo, a gente pode pensar, vamos pensar que uma mulher está nos assistindo, então ela tem um marido que chega, sempre faz um comentário, nossa, mas como você está gorda? Nossa, esse corpo, não tem jeito. Nossa, depois você teve filho, acabou. Também, ó como você está, por isso que eu não tenho vontade de estar com você. Nenhuma roupa fica boa. São pequenos comentários, é silencioso, sabe, Dalcides? Muitas vezes os outros não percebem. E isso vai machucando, vai acabando com a autoestima do indivíduo.
Então, é importante que observe isso para se perguntar o que te faz estar nessa relação, né? Uma vez nós falamos aqui sobre relacionamento tóxico e isso pode acontecer sim, que é esse comportamento perverso, né? E o pai também com o filho que vai machucando, vai minando a autoestima do filho com comentários assim. Você usou a frase, e os outros não percebem. Isso. Em alguns momentos, os outros percebem. Como é que a gente faz? A gente percebeu, certo? Um determinado lance assim. A gente pega, fala, dependendo da intimidade, é um parente nosso. Claro. Vamos pensar que uma mãe está percebendo que esse pai faz isso com o filho. Esquece essa história que é o jeito dele. Tem muito isso. Ah, é o jeitão dele. Seu pai é assim. Você tem que proteger o seu filho, né? Então é importante conversar bastante com esse pai, porque isso acaba com a autoestima. Mas não fala na frente do filho, fala. Eu acho importante falar separadamente, falar isoladamente, porque dependendo da idade, tem toda a questão de desautorizar, né? Então é legal conversar, até para ele poder entender, porque muitas vezes ele está repetindo o que fizeram com ele. Certo. Né? A gente repete muito. Ele está achando a coisa mais natural do mundo. É ele assim está achando mesmo. que é assim mesmo. É porque às vezes o pai dele fazia isso com ele, né? Então é importante observar isso, porque senão você prejudica muito esse indivíduo e mais tarde esse indivíduo se torna uma pessoa frágil nas relações, no trabalho, e aí o sucesso fica complicado. Formas de denunciar. Na questão do trabalho parece que é mais simples. Você vai buscar seus direitos, você vai... Isso, num primeiro momento aconteceu isso no trabalho, como eu estou dizendo, né? Então observa, tenta anotar. É muito importante, tenta conversar com os colegas, que essa solidariedade é fundamental. E está acontecendo isso, você tem que sempre reportar para alguém acima, por exemplo, desse chefe que está tendo esses movimentos com você. Não tem que ficar tolerando isso, as pessoas muitas vezes ficam nesse lugar, Dalcides, e acaba com a sua saúde, é muito perigoso. Pamela Magalhães, psicóloga e nossa comentarista de comportamento aqui no Tribuna Independente. Vamos deixar um site, vamos lá. Um blog. Vamos lá. Que é? Meu site, www.com.br. Lá eu tenho alguns textos, algumas entrevistas. Pode ajudar. Pode ajudar? Não, tem ajudado muito. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigada, boa noite a todos. Vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário que chegam cedo. Não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato.